Bom dia, pessoal, terceiro ano. Espero que estejam todos bem aí. Estamos aí dando andamento às aulas de filosofia. Segunda parte da aula sobre loucura, a gente vai falar mais especificamente de tratamentos psiquiátricos, né? Na verdade, mais a psiquiatria reformada e o impacto que ela tem no Brasil, tá? Então, como eu havia falado na aula passada, os movimentos por uma reforma psiquiátrica acontecem na Europa, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, com a reestruturação dos países europeus, tá? E propõem um tratamento mais humanizado e vão ter profundo reflexo na psiquiatria brasileira, que até então vivia um modelo europeu de exclusão e de tratamentos um tanto quanto violentos em relação às pessoas que eram vistas como, entre aspas, loucas, né? Que apresentavam algum tipo de doença mental. Era assim classificado na época. E curioso perceber que o sanatório de Barbacena, que vocês vão ver aí um vídeo, o segundo vídeo que eu destinei sobre o Holocausto brasileiro, era um local de prática desse tipo de tratamento excludente, violento e chocou o mundo inteiro com seus resultados. Coisa que até hoje tentam esconder, mas trabalhos trazem à tona a crueldade com a qual essas pessoas eram tratadas no sanatório, tá? Então, assim, nós tivemos vários movimentos psiquiátricos propondo a reforma no tratamento com pessoas que apresentavam deficiência mental. Na Inglaterra e na França, com a psicoterapia institucional, as comunidades terapêuticas, o que nós vimos foram formas diferentes de trabalhar dentro dos asilos, dentro dos manicômios, com os deficientes mentais. Se antes o tratamento era violento, a forma de se tratar passou a ser mais humanizada. Só que ficou restrito ao ambiente hospitalar, tá? Já a psiquiatria de setor na França e a psiquiatria comunitária nos Estados Unidos já propunha a pessoa que apresentasse qualquer tipo de deficiência mental não ficasse restrita somente ao ambiente do asilo, que ela pudesse frequentar outros ambientes para poder ter uma reinserção maior na sociedade. Isso se radicaliza com a antipsiquiatria inglesa, especialmente com o movimento de desinstitucionalização na Itália, que contesta inclusive os movimentos anteriores, porque começa a questionar de maneira mais aguda que é doença mental, o que as instituições fazem, quais são os saberes psiquiátricos para lidar com elas, especialmente as formas de tratamento. É essa psiquiatria democrática ou desinstitucionalização psiquiátrica que vai influenciar muito o Brasil, inclusive. Ela conduziu ao fim da violência nas instituições psiquiátricas, supera a ideia de manicômio e cria todo um circuito de atenção à pessoa que apresenta essa deficiência mental, né? Novas formas de cuidado, de sociabilidade, para que a pessoa possa de fato se reinserir e ter uma assistência psiquiátrica humanizada. Então isso traz um movimento amplo de pedido de fim dos manicômios, né? De construção de conselhos de saúde mental abertos 24 horas por dia, em locais com setores de urgência, hospitais com setor de urgência, que essas pessoas possam ser internadas em qualquer período, inclusive à noite, porque as crises podem vir em qualquer horário, e algumas cooperativas de produção e trabalho que admitam pessoas que apresentem essas necessidades especiais para que elas possam alcançar mais autonomia, tá? Todo esse movimento chega no Brasil. Nos anos 80 ocorre toda uma desconstrução da forma hegemônica de tratamento das pessoas que apresentavam as deficiências mentais, né? Criando todo um lugar social que possa atender às demandas especiais de uma pessoa nessas condições, né? E essas demandas serem debatidas em diversos locais, diversos âmbitos da sociedade, né? Na justiça, no departamento de saúde, no parlamento, na educação, na cultura, toda uma discussão acerca dos direitos humanos dessas pessoas. Então essa reforma psiquiátrica visou também humanizar o atendimento aos doentes, melhorar as condições de trabalho das pessoas que estão atuando diretamente com pessoas nessas condições, né? Criar uma rede de serviço extra-hospitalar
que não fique restrito o tratamento dessas pessoas somente a hospitais, mas que elas tenham acessos a outros campos, que se adaptem às necessidades especiais dessas pessoas. E todos os saberes e práticas excludentes começam a ser contestados e deixados de lado, tá? Então a gente tem aí alguns momentos especiais. Entre 78 e 87 a gente chama de período germinativo, quando não tem uma crítica muito clara a esse modelo asilar, esse modelo excludente, tá? Mas havia uma forte crítica à expansão do setor privado que mercantilizava a loucura, ou seja, muitos hospitais psiquiátricos vão surgindo, as pessoas que apresentam qualquer tipo de instabilidade emocional já eram classificadas como louca porque isso movimentava toda uma indústria. Como resistência a isso, surgem algumas instituições. Por exemplo, a instituição do Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental, que contesta esse tipo de prática, o sucateamento, inclusive salarial, que pessoas que trabalham na área da saúde nesse departamento específico começa a ser contestado, porque não pode receber tão pouco, né? Todo um trabalho de ambulatorização, né? Pequenos ambulatórios que vão surgindo, que dão conta do atendimento das demandas dessa parte da população, em São Paulo e Minas Gerais especialmente. E surgem alguns congressos para troca de informações, como o Congresso de Bauru, né? E nesse Congresso de Bauru, inclusive, é adotado o lema por uma sociedade sem manicômios. É quando a luta antimanicomial se fortalece muito forte, se fortalece de maneira muito aguda, digamos assim, perdão, tá? Então, entre 87 e 99, a gente entra numa fase em que a luta antimanicomial está consolidada e começa a ocorrer aí uma questão de discutir o papel desse indivíduo, o lugar dele na cidadania, né, enquanto cidadão dentro de uma sociedade, e todas as consequências que a crise tecnológica traz, né? Então vão surgindo novos atores, novos indivíduos importantes nessa discussão, né? Familiares, pessoas que usam todo o aparato fornecido para ter o cuidado com pessoas que apresentam essas condições, sindicalistas, associações científicas, todos ligados a esse debate da questão das deficiências mentais, né? E a discussão do próprio saber, das práticas dentro das instituições psiquiátricas, tá? Então, quais são as principais marcas desse período, né? Uma crise de saber e procedimento. Tudo que era feito até então entra em crise e é preciso criar novas modalidades de tratamento, né? Todo um debate sobre os direitos dos pacientes psiquiátricos. A criação do primeiro Centro de Assistência Psicossocial, a primeira CAPES em São Paulo, a gente vai falar mais disso aí. E os Conselhos Nacionais de Saúde Mental vão sendo ampliados, os congressos nacionais de saúde mental vão acontecendo com frequência. Então, em 92 tem o segundo Congresso Nacional de Saúde Mental, que também traz a participação de usuários e de familiares, não só da comunidade médica. E entre 93 e 99, com a crise política, né, e econômica do país, nós vivemos uma redução de leitos, né? O Brasil ele vai numa caminhada muito interessante entre 93 até 99, do ponto de vista econômico, mas há uma crise do ponto de vista social. E essa crise social vai se encontrar com uma crise econômica que vai surgir a partir de 99. Então, entre 93 e 99, nós temos crescimento da nossa economia, mas com as privatizações tem menos leitos disponibilizados para a saúde pública. E assim há uma ampliação de movimentos dos usuários requerendo uma melhor assistência e maior disponibilidade de leitos. O que vai acontecer no Brasil após 99? Né? Quando está se vivendo essa crise, os movimentos se ampliam. Né? Em 2000, nós temos o Ano Internacional da Saúde Mental, um marco importante que chama atenção para esse debate. Em 2001, a Lei 10.216, que trata da reforma psiquiátrica, tá? Que vem como consequência do terceiro Conselho Nacional de Saúde Mental, terceiro Congresso Nacional de Saúde Mental, tá? Que traz aí toda uma obrigatoriedade do Estado em fornecer assistência para pessoas nessa situação. Em 2002, vem a ampliação dos CAPs, né?
e ampliação de residências terapêuticas, né? Mas curiosamente ainda havia uma redução de leitos, tá? Os CAPs acabam se espalhando pelo país. Mas em 2003, para combater a redução de leitos, o governo federal faz a Lei 10.708, que dá um amparo para todas as pessoas que estão nas suas residências e são constatadas como pessoas que apresentam deficiência mental. Essas pessoas começam a receber, por obrigatoriedade, toda uma assessoria do Estado. O Estado começa a ir na casa das pessoas, os médicos, etc. e tal, e também um auxílio financeiro para a família. Assim se combate muito essa precariedade dos leitos, tá? Quanto às CAPs, né, esse Centro de Amparo Psicossocial, de Atenção Psicossocial, né, são instituições que vão acolher esses pacientes com transtornos mentais, né, estimular a integração social e familiar, uma maior autonomia, integrar os ambientes sociais e culturais, né, e isso se torna a maior meta do processo de reforma psiquiátrica, a reinserção desse indivíduo na sociedade, para que ele possa, de maneira mais autônoma, conquistar aí determinada liberdade, possibilidade de alcançar aquilo que almeja, etc. Essas CAPs são classificadas de diferentes formas, de acordo com suas estruturas, né? Com o número de habitantes os quais eles podem coletar, ou seja, de pessoas às quais eles podem dar assistência. Então nós temos o CAPS tipo 1, que consegue atender de 20 mil a 70 mil pessoas, que eles chamam de habitantes. O tipo 2 de 70 a 200 mil, o tipo 3 mais de 200 mil e dá assistência 24 horas. Temos também o CAPS tipo I, que atende crianças aí, cerca de 200 mil crianças. Quando você tem um CAPS tipo I numa cidade, é porque ele tem capacidade de atender cerca de 200 mil crianças. E o CAPS tipo AD, que esse atende dependentes químicos. Tem em São Bernardo, por exemplo, atende cerca de 70 mil habitantes. E nós temos tipos de tratamentos, né? Intensivo, semi-intensivo, não intensivo, depende da gravidade que é constatado. Os CAPs prestam diversos tipos de serviços: individual, em grupo, domiciliar, oficina terapêutica, tá? Atendimento à família, atividades comunitárias, atendimento noturno, ou seja, ampara em diversos aspectos, tá? E está vinculado a uma grande rede de atenção à saúde mental. Essa rede de atenção à saúde mental começou a ser formada de maneira muito mais ativa desde 2003, né, com a lei que nós mencionamos, que eu mencionei, perdão. Então, o que a gente encontra? Pronto-socorros gerais com atendimento ambulatorial e atendimento noturno para internação, unidade básica de saúde, residência terapêutica, leito em hospital geral, os CAPs, os centros comunitários e uma instituição de defesa dos direitos dos usuários, tá? Tudo isso hoje serve de amparo para essas pessoas que encontram um tratamento mais humanizado, que lhes foi negado ao longo de boa parte da trajetória humana, mas que agora encontra-se de maneira mais presente na vida dessas pessoas que já passam por dificuldades de inserção social. O Sanatório de Barbacena é um vídeo que eu destinei para vocês assistirem, faz parte do relatório que vocês vão confeccionar. Assista esse vídeo com bastante cuidado. Existem algumas pessoas importantes que passaram por lá, inclusive o ex-jogador Heleno de Freitas, ex-jogador do Botafogo, constatado como um dos craques da década de 40, foi parar no CAPS. Então é importante, no CAPS não, perdão, foi parar no Sanatório de Barbacena. Então é importante que vocês observem esse obscuro histórico do Brasil, tá? É uma página obscura da nossa história, é importante que vocês tenham observado. Espero ter sido claro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.